Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Jonatas, é um grande prazer ter você aqui. Eu vou trabalhar a partir desse vídeo aqui Escatologia, o livro de Apocalipse. Lembrando que Apocalipse é o grande livro assim, que mais chama a atenção das pessoas, né, que fala dos eventos, das últimas coisas. Mas não é só o livro de Apocalipse que fala de escatologia. Aí você pode perguntar assim, mas Jonatas, o que é escatologia? O que essa palavra significa, né? Escatologia é uma palavra de origem grega que significa o estudo das últimas coisas, tratado das últimas coisas, doutrina das últimas coisas. Que últimas coisas? As últimas coisas que antecedem a segunda vinda de Jesus, né? O juízo de Deus sobre a terra e também a eternidade futura, né? Então a gente encontra no livro de Apocalipse uma série de eventos, até mesmo muitos eventos catastróficos, aonde o mundo está em dores de parto para receber, né, para a segunda vinda de Jesus e a implementação do governo de Deus e o mal sendo destruído de uma forma definitiva no universo, tá? No planeta Terra e, logicamente, no universo como um todo. Então, a gente vai trabalhar o nosso e-book. Eu vou abrir aqui o nosso material. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da tela. Lembrando que o link desse e-book está na descrição do vídeo. Esse é um curso, não é um vídeo de entretenimento. É um curso, é um vídeo de conhecimento. Se você sempre quis entender o livro de Apocalipse mesmo, então você está no lugar certo. A gente vai examinar esse livro parte por parte. Então, ele pode ser que em algum aspecto ele fique um pouco maçante, tá? Mas é porque isso aqui é um curso completo e o link do e-book está na descrição do vídeo e eu não fico com o lucro desse e-book, ele é transferido totalmente para missões, pessoal. Então, vou diminuir aqui o tamanho da minha tela bastante. Vou abrir aqui. Essa é a capa do nosso e-book. Eu publiquei ele em 2022. Então vamos começar, pessoal, aí falando sobre Apocalipse. O que significa a palavra Apocalipse? Então, eu já expliquei até isso no curso teológico Gênesis. Apo de Apocalipse significa retirado de. E calipse vem do grego kaluma, que é véu. Então, Apocalipse significa retirar. Eu vou escrever aqui, ó. Apocalipse, botar uma aspas aqui, ó. Significa retirar o véu. Isso é o que significa Apocalipse. Retirar. Estou escrevendo com o mouse. Deus tenha misericórdia da minha vida. Retirar o véu, tá? Isso é o que significa Apocalipse, tá? Fecha aspas e o acento. Retirar o véu. Então, quando o véu é tirado, algo é mostrado, algo é revelado. E o que é revelado em Apocalipse, pessoal? Se você pegar o livro de Apocalipse, essa resposta está no capítulo 1, de cara, ó, no capítulo 1, no versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus deu aos seus servos para mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Então, o intuito do livro de Apocalipse não é um livro para ficar oculto, mas é para que o véu seja tirado, tá? Para que o véu seja removido. Deus está mostrando esse livro, para mostrar, trazendo para nós esse livro, deu ali para o apóstolo João as revelações para que chegasse até nós e nós víssemos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, quais são as coisas que em breve hão de acontecer? A gente tem ali as cartas sete igrejas, depois sete selos, sete trombetas, né? A gente tem as duas testemunhas, a guerra do Armagedon, o julgamento das nações, o reino milenar, Gog e Magog, é, o julgamento do grande trono branco, a novo céu, nova terra, eternidade futura, uma série de eventos que a gente vai destrinchar aqui no nosso curso. Então, eu sempre falo, pessoal, quem mais fala sobre Apocalipse hoje não é nem a igreja, nem somos nós. Quem mais fala sobre Apocalipse hoje, na verdade, é quem? É o mundo, tá? É o mundo. Você vai dizer assim, mas, irmão Jonatas, como que o mundo, né? O mundo fala sobre Apocalipse. Vamos dar uma refletida, pensando aqui, os filmes. Guerra Mundial Z, Mundo Apocalíptico ou pós-apocalíptico, né? The Walking Dead, O Exterminador do Futuro, Eu Sou a Lenda, o game, né? O jogo que agora virou uma série, The Last of Us, né? Uma série de filmes. Tem até o filme, né? Armageddon com Bruce Willis, Resident Evil.
Então, quem mais fala sobre Apocalipse é o mundo, por incrível que pareça. Só que o mundo, ele não retrata o Apocalipse dentro da perspectiva bíblica. Eles retratam o Apocalipse segundo uma ótica mundana, uma ótica carnal e limitada, né? Então a gente vai abordar o Apocalipse de fato, como de fato é o entendimento para o livro de Apocalipse. Bom, pessoal, eu vou apagar isso aqui rapidinho. Eu estou trabalhando nessa primeira videoaula com vocês alguns conceitos importantíssimos, tá? Alguns conceitos importantíssimos para já te trazer as bases corretas para você entender o livro de Apocalipse, tá? Se você estiver gostando, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha, porque vale muito a pena fazer esse curso de uma forma mais didática possível. Perdão, pessoal. Olha só, quando a gente fala de escatologia, eu já expliquei o que significa a doutrina das últimas coisas, o estudo das últimas coisas, já expliquei quais são essas últimas coisas, né? As cartas, 7 igrejas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, né? Armagedon, 2 testemunhas, julgamento do grande trono branco, Magog, Magog, julgamento das nações, novo céu, nova terra, tudo isso está no livro de Apocalipse, os eventos. Mas quando a gente fala de escatologia, existem 4 escolas de pensamentos básicas, tá? Então vou escrever aqui com o mouse, ó, 4 escolas de pensamento, tá? 4 escolas de pensamento. Deixa eu escrever aqui de pensamento, tá? Então existem 4 linhas de pensamento para a escatologia. A primeira delas, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês, é o que eu posso apresentar, não numa ordem cronológica, apenas existem essas 4 linhas de pensamento. A primeira que eu quero apresentar para vocês é o historicismo, tá? O historicismo, ele vai dizer que os eventos escatológicos, os eventos apocalípticos, ocorrem ao longo da história humana, tá? Vou botar aqui, ó, ao longo da história, né? Ao longo da história humana, tá? E acaba, pessoal, sendo bem sincero com vocês, que o historicismo, eu não acredito nessa linha interpretativa do historicismo, mas, por exemplo, porque o historicismo também ele não define muito bem as coisas. Então, por exemplo, vai que a primeira trombeta tocou quando Nero perseguiu a igreja ali com muita violência no primeiro século. Vai que a segunda trombeta tocou quando houve, por exemplo, as viagens de expansão marítima que levaram ao descobrimento da América, né? Vai que a terceira trombeta tocou na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, a outra na Segunda Guerra. Então, acaba que o historicismo ele não define muito bem as coisas, tá? Ele acredita que as coisas vão ocorrendo, na verdade, ao longo da história e a coisa não fica muito bem definida. Embora tenha assuntos muito interessantes dentro do historicismo, né? A segunda linha de pensamento que eu trago para vocês, porque eu vou trazer para vocês essas escolas de pensamento e você vai definir qual é a sua. Minha intenção aqui é ser didático. Eu tenho a minha, vou apresentar a minha linha de pensamento e é aquilo que eu digo. Nós podemos ter linhas de pensamento escatológicas diferentes, até mesmo porque muita coisa da escatologia e do livro de Apocalipse é simbólica, mas existe algo que nós não podemos fazer em hipótese alguma, que é cometer heresia e contra os princípios bíblicos da palavra de Deus. Isso nós não podemos fazer em hipótese alguma. Por isso eu tenho plena convicção naquilo que eu estou trazendo para vocês nesse curso, naquilo que eu estou ensinando aqui, que é base fundamentada em verdades bíblicas, tá? Em princípios bíblicos. Então, posso ter uma linha interpretativa diferente, mas o que eu e você não podemos é quebrar princípio bíblico, né? Cometer heresia. Deixando isso bem claro, uma segunda linha de pensamento que existe, além do historicismo, é o idealismo, tá? O idealismo. Deixa eu fazer aqui, né, uma abreviação, né? Eu só escrever com o mouse é luta, mas vamos lá. O idealismo, alguns também chamam, né, ou simbólico, tá? Essa é uma outra linha interpretativa, ou simbólico, tá? Essa linha acredita que tudo na escatologia, no livro de Apocalipse, é 100%, tá? É 100%
simbólico, por isso que leva o nome idealismo ou simbólico. Então, quando fala, por exemplo, do anticristo, para essa corrente de pensamento, não, por exemplo, o anticristo pode não ser uma pessoa, mas representa a luta do bem contra o mal, né? Então, quando fala lá vou botar aqui as duas testemunhas, não é necessariamente duas pessoas, mas é a pregação do evangelho que chega até nós. Então, o idealismo ele cai num erro, porque nem tudo é literal e nem tudo é simbólico. Eu preciso conhecer a linguagem para entender o que é simbólico e para entender o que é literal. Um exemplo, quando a gente chega no livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que João vê o Senhor vindo sobre as nuvens dos céus, montado num cavalo branco, e todos os exércitos dos céus o estão seguindo. Pessoal, antigamente, vamos entender o contexto com que o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Qual é a referência de uma pessoa montada num cavalo branco? Antigamente, as cidades elas eram muradas. E para que um conquistador dominasse uma cidade, às vezes levava anos, devido a uma tecnologia muito primitiva de combate, de guerra. Então, às vezes, uma cidade murada, ela era cercada, levava-se às vezes meses, anos, e quando as pessoas dentro da cidade ficavam sem recursos, sem água, sem comida, o muro, as pessoas tentavam sair de dentro da cidade. Então, o muro ele era rompido e o conquistador dominava aquela cidade. E quando o conquistador dominava aquela cidade, ele, depois que ela era conquistada, ele montava num cavalo branco e ele entrava dentro da cidade triunfante. O que o João ele está dizendo que Jesus ele é tão vencedor que antes da batalha terminar, ele já vem, a batalha ali do Armagedon terminar, ele já vem montado num cavalo branco. Então, existe a parte simbólica, e a gente entende essa simbologia, é preciso compreender essa simbologia, por isso que eu estou explicando para vocês, mas existe a parte literal. A Bíblia fala que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, a gente precisa separar e não achar assim que tudo é 100% simbólico. Não, existe a parte simbólica e existe a parte literal. Então, essa é a segunda linha de pensamento. Existe a terceira que eu quero apresentar para vocês, que é o chamado preterismo, tá? O preterismo. Preterismo. E dentro dessa linha, pessoal, preterista, eu vou usar uma outra cor aqui. Deixa eu botar aqui. Vou usar essa cor verde aqui, porque eu estou trabalhando aqui com uma tela mais azulada, né? Mais escura. Então, o preterismo tem duas ramificações, tá? Existe o preterismo radical, o radical também chamado, pessoal, o radical também chamado de pleno, pleno, pleno e o total, tá? E também ainda chamado de total. Total. Vou botar aqui uma abreviação, tá? Então, o que o preterismo radical, pleno e total ele acredita? Que quando Jerusalém foi destruída ali no ano 70, né? Vou escrever aqui, ó. No ano 70 depois de Cristo, tá? Quando Jerusalém foi invadida e destruída no ano 70 depois de Cristo, tudo teria se cumprido, tá? Então, para essa linha plena, tudo já se cumpriu. Todas as profecias bíblicas, escatológicas se cumpriu. A Babilônia era o Império Romano, o Anticristo era o Imperador Romano, tudo já teria se cumprido. É por isso que essa linha escatológica, ela prega não a graça, mas ela prega, na verdade, uma hipergraça, tá? Uma hipergraça. E eles fazem uma salada, uma confusão, né? A hipergraça, eles fazem uma salada e uma confusão com a interpretação dos eventos escatológicos. O que leva hoje em dia pessoas a graves erros. Porque se tudo já se cumpriu, significa que Jesus já voltou, não existe mais pecado, não existe mais condenação, tudo já se cumpriu. E o que a igreja vive hoje? Hoje a igreja vive um triunfalismo que não é bíblico. E aí não importa o pecado, porque se tudo já cumpriu, tudo já cumpriu, né? Ninguém morre mais hoje, ninguém sofre mais morte, né? E aí os caras vão dando jeitinho para trazer a interpretação bíblica, tá? Então, isso aqui é um grave erro. O preterismo radical, pleno e total, tá? Esse aqui é um grave erro, é um grande problema, tá? Isso aqui é um grande problema. Hoje a gente vê
pessoas que estão no pecado, dentro da igreja e não rompem com o pecado, vivem no pecado. Então, de modo algum, eu quero acusar algum irmão indevidamente, tá? A gente não está aqui para isso, né? Mas a gente defende os princípios da palavra de Deus, tá? Então, o preterismo radical, pleno e total, ele comete um grave erro. Essa é a terceira escola de pensamento. Dentro do preterismo, nós temos ainda o preterismo chamado de... deixa eu só corrigir aqui que eu dei uma bobeirinha aqui. O preterismo chamado de moderado, moderado ou ainda chamado de o preterismo parcial, tá? Parcial. O que o preterismo parcial, né, o preterismo moderado ou parcial, ele defende? Que quando Jerusalém foi destruída ali no ano 70 depois de Cristo, tudo já teria se cumprido até Apocalipse 17, tá? Apocalipse 17. Restando ainda se cumprir a segunda vinda de Jesus. Eu, particularmente, não concordo com nenhuma dessas três escolas de pensamento, tá? Mas é lógico que a gente respeita algumas dessas aqui, e lógico que eu estou falando de conceitos, não estou falando de pessoas, tá? É lógico que a gente respeita alguns conceitos, outros é totalmente equivocado, né? Como é o caso do radical pleno e total. Mas o moderado e parcial, ele ainda acredita nisso, na segunda vinda de Jesus, ele ainda acredita na necessidade de arrependimento, né, a salvação pela graça e não pela hipergraça. Então, esse preterismo moderado ou parcial, eu particularmente não vejo problema, embora o que eu vejo nessa interpretação? Um erro muito, muito claro das interpretações da escatologia bíblica. Tá? A quarta escola que eu trago para vocês, a quarta linha de pensamento, é a escola futurista, pessoal. Ó, a futurista, né? Alguns falam futurismo, né? Essa daqui é que eu acredito. E o meu curso, esse curso que você vai estar fazendo aqui comigo, ele se baseia na escola futurista, tá? Na escola futurista. Dentro do futurismo, nós temos também, pessoal, três subdivisões, onde você encontra, né, o pré, o pré, o meso e ainda nós temos os pós, tá? Os pós-tribulacionistas, tá? Meso, pré, meso e pós. Vamos falar aqui, pessoal, por que essa escola aqui, a gente chama ela de futurista. Primeiro conceito que você e eu precisamos compreender. Porque a maior parte dos eventos escatológicos está relacionado ao futuro. Essa é a ideia da escola futurista. E é essa a perspectiva correta, pessoal. A maior parte dos eventos escatológicos está relacionada ao futuro. Por exemplo, você pega o livro de Apocalipse e as cartas, 7 igrejas. Eu creio que 6 dessas cartas já se cumpriram. Porque as cartas 7 igrejas, 7 é completude, totalidade, alguns falam perfeição. 7 fala do tempo que a igreja vai estar aqui na Terra. Então, as 6 já falaram do período histórico da igreja, momentos que a igreja já viveu. É claro que espiritualmente, todas as palavras se referem também a nós, que a gente pode aplicar na nossa vida pessoal. Então, por exemplo, a carta direcionada à igreja de Éfeso, que é a primeira carta. Quando você vai estudar a história da igreja de Éfeso, quando encontrar você que deixou o seu primeiro amor, quando que Éfeso recebe seu primeiro amor? Lá em Atos capítulo 19, quando Apolo estava nas regiões superiores, Paulo foi a Éfeso. Diz lá em Atos 19, a partir do versículo 1. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos de João. E eles haviam sido batizados do batismo de João, mas não conheciam do Espírito Santo, não conheciam de Jesus. Paulo ora, impõe as mãos. A Bíblia vai dizer em Éfeso que maravilhas extraordinárias eram feitas pela vida do apóstolo Paulo. E tem Demétrio tentando matar o apóstolo Paulo. E ali em Éfeso tinha um templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, considerada, né? Mais de 120 colunas, Diana, né? Ou Ártemis, que é a Mulher Maravilha dos filmes aí, da DC. Então, tem todo o contexto das cartas da igreja de Éfeso. Quando você pega, agora me fala o nome da memória, da igreja, eu acho que a igreja é direcionada a Pérgamo, que fala aonde Antipas, a fiel testemunha, foi morta.
Antipas foi um discípulo do apóstolo João que foi morto dentro de um touro de bronze na cidade de Pérgamo. E onde o texto fala, onde está o trono de Satanás. Então a gente vai mergulhar em cada uma dessas cartas, 7 igrejas aqui no nosso curso, e você vai entender o contexto histórico. E qual igreja que nós somos hoje? Nós somos a de Laodiceia, que o texto diz que não é frio nem quente, és morno, estou pronto, prestes, né, a vomitar-te da minha boca. Então, essa é a ideia da escola futurística. A maior parte dos eventos escatológicos ocorre no futuro. Nós somos a última igreja de Laodiceia e estamos prestes a ser arrebatados, porque tem um contexto da colheita que ocorre ali na igreja de Laodiceia, colheita do trigo, e também tem a questão que depois a gente sai das cartas 7 igrejas, João vai ter a visão do céu, e depois da visão do céu vai ser aberto o primeiro selo, que é o cavalo branco, que é o anticristo, e não Jesus, tá? Então Jesus está no céu, esse cavalo branco é o anticristo. Então, entendendo que o futurismo é uma linha de pensamento que a maior parte dos eventos escatológicos ocorre no futuro, o que você tem? Você tem um pré. Vamos falar aqui um pouco, né, sobre... Deixa eu mudar aqui a cor para verde. Vamos falar um pouco sobre os pré-tribulacionistas. Ou seja, aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja antes dos 7 anos da grande tribulação, tá? Então, o livro de Apocalipse, quando fala 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 2 testemunhas, Armagedon, né, isso daí ocorre num período de 7 anos, baseados nas semanas de Daniel, nas 70 semanas de Daniel. Onde lá em Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, nós temos 70 semanas, sendo que uma semana é igual a 7 anos, tá? Então, não é semana de dias, é semana de anos, tá? Então, falta se cumprir aí a última semana, que é a semana 70, que equivale, na verdade, a 7 anos. E para os pré-tribulacionistas, o start, o início dos últimos 7 anos que antecedem a segunda vinda de Jesus, o start é o arrebatamento da igreja, juntamente com a ressurreição dos mortos, tá? Ressurreição dos mortos para salvação e não para condenação, tá? A ressurreição dos mortos para condenação, né, pelos pré-tribulacionistas ocorre no final dos 7 anos, quando a gente vai ter o julgamento das nações. A outra linha aqui, né, pessoal, são os mesotribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos ocorre no meio, tá? Ocorre no meio. Na metade, na metade dos 7 anos da grande tribulação. Então, para os meso, iniciou a última semana de Daniel, quando atingir 3 anos e meio, né? Quando ocorrer 3 anos e meio, do total de 7 anos, aí ocorre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos para a salvação. Os pós-tribulacionistas, que estão mais aqui embaixo, né? Esses pós, eles acreditam no arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, culminando no final dos 7 anos da grande tribulação. Onde nós vamos ter, então, no final dos 7 anos, o arrebatamento da igreja, mais a ressurreição dos mortos, né? Para a salvação, para a condenação, e nós vamos ter a segunda, culminando ali também com a segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Segunda vinda de Jesus. Então, essas são as 4 linhas de pensamento escatológico. Você, logicamente, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, você vai ter que definir a sua, tá? Então, estou trazendo para vocês procurando, pelo menos, trazer para vocês a compreensão de todas essas escolas escatológicas para você definir a sua. E agora, se alguém te falar da linha de pensamento, você também já sabe qual é, né? Então, deixa eu só apagar aqui para despoluir um pouco. Caramba, eu escrevi muita coisa, né? É muito conceito. Por isso, pessoal, que o nosso curso, eu toda a honra e toda a glória a Deus, porque eu tenho certeza que se não fosse o Senhor na minha vida, eu não teria de forma alguma conseguido
elaborar esse material, tá? Então deixa eu só limpar aqui um pouco mais, tá? Tem mais 2 pontinhos aqui em cima. Aqui o 100%, deixa eu tirar isso aqui. Ok. Bom, se você perguntar assim para mim, Jonatas, o que você acredita, tá? Eu sou da escola futurista, tá? Eu sou futurista. E também, pessoal, eu sigo a mesma linha do Lamartine Porcela, tá? Eu sou futurista e sou pré-tribulacionista. Sou pré-tribulacionista. E eu vou mostrar aqui as bases porque eu creio nisso, tá? E aquilo que a gente sabe, independente do que você acredita, dentro da escola futurista, você tem e nós temos que estar preparados para os 3, tá? Então, independentemente daquilo que você acredita, você tem que estar preparado para os 3 eventos. O arrebatamento pode acontecer no início, o arrebatamento pode acontecer no meio e o arrebatamento pode acontecer no final. Tem gente que fala, não, a linha de pensamento pré é escapista. Não é. Meu irmão, se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim, tá? Então, eu vou trazer a cronologia dos eventos escatológicos na próxima videoaula de Apocalipse, para não ficar um vídeo muito cansativo, e eu vou mostrar para vocês, biblicamente, a sequência, a ordem cronológica dos eventos escatológicos, tá? E até o período segundo, eu acredito, né, com base interpretativa na Bíblia, qual é o período em que o arrebatamento tem que ocorrer, tá? Então vou trazer isso aqui para vocês. Eu digo isso dentro da perspectiva bíblica e não pessoal, baseado simplesmente numa visão pessoal, mas num pressuposto bíblico, tá? Então deixa eu diminuir um pouco mais aqui de novo, antes de fechar esse vídeo. Então eu sou futurista, pré-tribulacionista. Existe, pessoal, uma corrente amilenista, tá? Amilenista. O que são os amilenistas? Amilenistas. Esse grupo acredita que nós já estamos vivendo o milênio. Eu tive no seminário aula com uma professora, mulher de Deus, consagrada, correta, temente a Deus, que era milenista. E por isso que eu respeito muito essas pessoas, tá? Mas, e por outras questões também. E o meu intuito aqui, pessoal, não é, logicamente, desrespeitar ninguém. Esse aqui é um curso bíblico. Então eu tenho que mostrar para vocês aqui também aonde que está o erro dos amilenistas, tá? É o seguinte, deixa eu expandir de novo aqui. E eu vou fechar o vídeo, já que eu estou falando aqui sobre os conceitos, você vai definir o seu. Se você pegar a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, quando depois que Jesus ressuscita dos mortos, ele encontra ali os apóstolos, os discípulos, e ele está andando lado a lado com o apóstolo João e Pedro, né? E os discípulos ali. De repente, Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro, 3 vezes, né? Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus acaba dizendo o seguinte: olha, tu estenderás as mãos e outros te levarão para onde você não quer. E a Bíblia fala que ele disse isso especificando com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Naquele exato momento, o apóstolo Pedro olha para o apóstolo João, né, que alguns estudiosos acreditam que ele devia ter uns 17 anos, alguns a Pedro, né, ele olha para o apóstolo João e fala assim: ó, quanto a este, tipo, você está falando que eu vou morrer, né? Então ele estava lascado diante da perspectiva humana, né? Jesus especificou que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus, ou seja, martírio. Pedro olha para João e fala: quanto a este? Jesus fala o seguinte: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? E a Bíblia fala, irmãos, isso está lá em João, no capítulo 21. Espalhou-se na igreja que aquele discípulo não morreria. Mas o texto bíblico diz: mas Jesus não disse isso.
Jesus disse: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Então espalhou-se na igreja que João, o apóstolo João, estaria vivo quando Jesus Cristo voltasse. Isso está explícito, eu não estou forçando a interpretação, está explícito em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. Então imagina que a igreja do primeiro século está ali dizendo, é o que a Bíblia diz, João vai estar vivo quando Jesus Cristo voltar. Quando você chega ali no ano 95, no ano 96 depois de Cristo, o apóstolo João, segundo a tradição, ele é colocado dentro de um óleo fervente, né? Os romanos pegam o apóstolo João e falam: nega Jesus ou nós vamos te matar, né? Cozido aqui nesse óleo fervente. E a tradição, isso não está na Bíblia, a tradição vai dizer que eles pegam o João, colocam dentro do óleo fervente e o óleo não causa dano algum no apóstolo João. Somado a essa crença de que o apóstolo João estaria vivo quando Jesus Cristo voltasse, Jesus mesmo disse: eu vos digo que alguns que estão aqui não morrerão sem que antes vejam o Filho do Homem vindo na glória do seu, na glória do seu reino, vindo na sua glória. Então, Jesus, a igreja está dizendo, irmão, João vai estar vivo. Vocês viram? Roma jogou João no óleo fervente e João não morreu. Lembra que Jesus falou que alguns daqui não morreriam sem que antes vejam o Filho do Homem vindo na sua glória? O que acontece? João não morre no óleo fervente, segundo a tradição, e ele é enviado para a ilha de Patmos. Quando ele está na ilha de Patmos, irmão, qual é a revelação que o apóstolo João tem? O livro, e escreve o livro de Apocalipse. Ele relata: eu vi o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. João volta da ilha de Patmos, isso segundo a história, segundo a tradição, ele volta para a ilha de Patmos, vai para a cidade de Éfeso e ele morre. E agora? O que a gente faz com a teologia que se espalhou na igreja do primeiro século de que João estaria vivo quando Jesus Cristo voltasse? Então Jesus Cristo já voltou. João fala: eu vi o céu aberto, Filho do Homem. Só que é muito claro a gente olhar a Bíblia como um todo e lembrar que quando Jesus Cristo ele sobe aos céus, eu poderia dar muitas outras referências. Eu tenho um módulo aqui no nosso e-book de Apocalipse, que o link está na descrição do vídeo. Eu tenho um link só sobre o amilenismo, tá? E eu estou resumindo isso aqui, já explicando para vocês, porque eu vou entrar mais especificamente em outros assuntos. Então eu já estou explicando. Então, João viu Jesus, mas ele viu no futuro. Ele fala: foi arrebatado até o dia do Senhor. Então, quando Jesus Cristo voltar, voltando à questão, perdão, para eu não me perder, voltando na Monte das Oliveiras, Jesus ressuscita, Jesus está em corpo, Jesus não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em corpo, e Jesus está com ele no Monte das Oliveiras, Jesus sobe diante da vista deles ao céu, Jesus começa a subir, os caras estão olhando, os discípulos após olhando, Jesus começa a subir diante da vista deles. 2 anjos aparecem no céu e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, da mesma forma que vocês ouviram subir, da mesma forma ele vai voltar. Ele subiu da mesma forma. Qual foi a forma? Modo visível. Qual é a forma com que ele vai voltar? Modo visível, da mesma forma. Dito isso, o apóstolo João, ele viu o dia do Senhor, ele teve a revelação. A Bíblia fala também que todo olho o verá na sua segunda vinda, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então espalhou-se na igreja o quê? Se João morreu, é porque Jesus voltou e nós estamos vivendo o milênio. Então ali houve equívoco. Só que você pega João 21 e diz: não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se eu quero que ele fique vivo, não que ele vai estar vivo quando eu volte, mas se eu quero que ele fique vivo, né? Até que eu volte, que te importa? Jesus fala com Pedro. Espalhou-se na igreja e, né, alguns falam, né, quem espalhou, né, o amado apóstolo Pedro, né, já que ele teve esse diálogo com Jesus. Então, pessoal, ou alguém próximo, com certeza ali espalhou. Então, essa é a ideia. Então, por isso que eu explico, tem um módulo aqui onde eu explico muito mais coisas, baseado até nos estudos do pastor Perry Stone, o equívoco lógico do amilenismo, tá? Então, de forma alguma, eu quero afrontar o irmão. Isso aqui é um curso bíblico. Você vai ter que definir aquilo que você acredita. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Todo olho verá. Todo olho viu Jesus voltar? Não. Então, a gente está aguardando a sua segunda vinda. E, como eu falei, eu vou trazer em breve aqui para vocês, provavelmente no próximo vídeo, a ordem cronológica, a sequência cronológica dos eventos escatológicos com base bíblica.
e aí a gente não comete nenhum erro, tá bom? Irmãos, que Deus te abençoe, espero que vocês tenham gostado. É uma aula didática um pouco cansativa, mas é importante para você de fato entender o livro de Apocalipse e escatologia como um todo. Até o próximo vídeo.